Bom, gente, oficialmente boa noite. Ahn, Começar por física aqui. Antes de. Eu não lembro. Eu acho que, pelo que eu lembro da última aula, não deu pra gente fazer muito exercício aqui, disso daqui, do espelho plano e tal. Eu queria perguntar pra vocês se vocês lembram qual que era aquela fórmula que eu tinha comentado do número de imagens quando a gente associa dois espelhos, que na última aula de física a gente abordou dois fenômenos, que um deles era a translação do espelho, vocês lembram? Que eu expliquei da velocidade, coisa e tal. Disso daqui é importante que vocês saibam bem assim a teoria, que eu não. São poucos exercícios assim, não é como se caísse muito exercício, eu não lembro de fazer muito exercício em prova disso daqui em física, mas do de associação de imagens, eu lembro que era bem importante assim, que volta e me pedir essa fórmula aqui. Pode falar, Pedro. Você tá falando pra gente falar de volta da fórmula? Isso. Tô retomando. Eu queria que vocês me falassem se vocês lembram qual foi a fórmula da aula passada, quando a gente associa duas imagens, dois espelhos. Qual que era a fórmula? Você lembra, Pedro? Eu não lembro. Eu tive que consultar aqui no meu caderno, porque eu não lembro da fórmula de cabeça. Então é N, que é o número de imagens, dividido por 360 sobre o ângulo entre espelhos menos um. Era, Isso. hum, Essa fórmula aqui, ó, que eu ah, quero que vocês prestem bastante atenção, que é o número de imagens, é igual que nem o Pedro falou. É 360 dividido pelo alfa, aí o resultado disso aqui, menos um. Vou passar mais um exercíciozinho aqui para vocês. Aqui. Eu queria que vocês fizessem esse exercício aqui antes da gente ir para a próxima coisa. Eu quero ter certeza que vocês conseguiram aplicar bem aquela fórmula ali, porque assim, esse tipo de exercício é um exercício besta, cai bastante, e se você só não lembra a fórmula, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir deduzir isso daqui. A menos que você seja um gênio da matemática ou da física, o que não era o meu caso. Então, lembrar a fórmula, nesse caso aqui, é muito bom. Quando for uma fórmula que não for tão dedutível assim, não precisar deduzir, não precisar memorizar a fórmula, que nem quando a gente viu de câmera escura lá, que eu falei que era a associação de você pensar em triângulo e uma razão de proporção, e não precisava ficar decorando tanta fórmula, ajudava. Nesse daqui, não, realmente precisa memorizar a fórmula mesmo, assim, não tem o que fazer. Vou dar mais uns 2 minutinhos, quero que vocês mandem a resposta desse exercício aqui. Acho que tem mais um só e a gente realmente começa assunto novo hoje. Até 8h58, vai. Vitor Hugo já respondeu. Alguém mais? Vai mandando no chat aí.
Alguém mais fez, gente? Pedros? Então, deu. Eu acho que eu fiz errado. Quanto você chegou, Pedro? 39. Eu acho que eu fiz errado. Me explica o que você fez. Qual foi a conta que você fez? Eu peguei a fórmula, eu tirei. Tá precisando descobrir o ângulo, né? Isso. Eu, eu botei o ângulo no lugar do número de imagens. Só que eu acho que eu fiz errado. Pera, você colocou o 9 no número No de lugar do. imagem ou no lugar do ângulo? Tem o A que tem que descobrir. E o 9 é o número de imagens. Eu botei o 9 no lugar do A e o A no lugar do 9. Ah, tá. Você fez invertido, né? Mas eu fiz errado aqui. O... Eu acho que o restante do pessoal não acho que vocês tiveram dúvida de alguma coisa, gente, ou não? Acho que não, né? Não tem muito segredo. Pedro mesmo viu onde errou. É mais para memorizar a formulazinha mesmo. A resposta é B, que nem o Vitor Hugo mandou aqui no chat, porque vai ser 9 igual a 360 dividido pelo ângulo, que é o que a gente quer, menos 1. O menos 1 tá quietinho lá, a gente pode passar para o lado, vai ficar 9 mais 1 é 10. Então, 360 dividido por alfa é igual a 10. Quando a gente passa o alfa multiplicando e o 10 dividindo, a gente vai ter que alfa é igual a 36. Deixa eu ver se tem outro aqui legalzinho para fazer. Aqui, ó, esse já, ele já dá o ângulo. Esse, vou dar mais 2, 3 minutinhos para vocês fazerem, que é o que é só jogar a fórmula também. Aí a gente vai para o conteúdo novo. O Vitor Hugo já respondeu aí. Alguém mais, gente? Camille E. Mais um minutinho. Pedro, tá conseguindo fazer? Pedro E também. Boa. Bom, gente, a resposta realmente é E mesmo, porque a gente vai dividir. Nesse daqui ele dá o contrário, ele dá o ângulo pra gente e pede o número de imagens. É, a gente vai ter 360 dividido por 60, simplificou o zero em cima, o zero embaixo, vai ficar 36 dividido por 6. Até ontem na tabuada do 6, isso dava 6, porque 6 vezes 6 é 36. 6 menos 1, que é aquele menos 1 quietinho que fica ali, 5. Então a gente tem que o número de imagens formadas é de 5 imagens. Eu espero que tenha dado para dar uma memorizada nisso daqui, que sim, é questão besta que a gente perde para não lembrar a fórmula. Aquelas relações de velocidade, coisa e tal aqui também, cai bastante coisa teórica.
Tá aí, professor, para fazer isso também? Professor, Não, não. Eu só tava olhando aqui. Eu vou deixar esse PDF para vocês lá. Eu não lembro se eu pus ou se eu não pus. Aí depois vocês podem fazer. Agora a gente falou as últimas duas aulas de espelhos planos. Hoje a gente vai falar de espelho esférico. O espelho esférico, essa aula chama espelho esférico porque pensa que você tem um círculo de um espelho totalmente redondo, assim. E a gente corta um pedacinho desse espelho, assim, de redondo, e fica só uma bordinha, que nem tá aqui. Quando a face que reflete, ou seja, o espelho de fato estiver na parte de fora, vai se chamar espelho convexo, que é o primeiro caso da esquerda aqui, ó. A luz está vindo do nosso lado esquerdo, bate no espelho e volta. Quando a parte que reflete está nessa borda maior, vai se chamar convexo. E quando estiver na parte interna de dentro, na bordinha para dentro, assim, vai chamar um espelho côncavo. Dessas aulas, hoje é mais dar uma entendida sobre qual é o tipo de espelho, quero que vocês lembrem bem qual que é o espelho convexo, qual que é o côncavo. Mas basicamente de física ótica, assim, a ideia é vocês saberem depois de um tempo, eu não quero que memorize, assim, que nem eu falei, a aula aqui não é para vocês ficarem memorizando o que acontece, mas lembrar como pensa. Porque lembrando como funcionam os espelhos convexo e côncavo aqui, você não precisa gravar onde vai aparecer, como vai ser cada imagem. O exercício ele vai te dar uma situação e vai pedir muito provavelmente a característica da imagem que formou. Você vai perguntar se ela está aumentando, está diminuindo, se inverteu ou não, inverter de cabeça para baixo e tal, se é virtual, se é real, esse tipo de coisa. Só que quando a ideia é que eu quero que vocês aprendam a traçar os raios, ou seja, de luz, e aprender a formar a imagem. E com o tempo você acaba memorizando a, as características dos espelhos, mas eu quero que vocês entendam como pensa a formação da imagem. Para isso, a gente precisa saber algumas coisas sobre o espelho esférico, né? Alguns pontos importantes, assim, né? Lembra que eu falei que a gente corta um pedaço daquela bola de espelho e coisa e tal? Suponha que o pontilhado aqui todo seja esse espelho esférico que eu comentei para vocês, uma bola de espelho, né? Um espelho redondão. A gente cortou um peteco aqui, e o peteco que a gente cortou é essa linha preta mais forte aqui do lado direito. Como é uma esfera, esse peteco que a gente vai usar vem de uma esfera, todo círculo, toda esfera tem um centro, que é o nosso ponto C, que é exatamente o raio da esfera. Que é a metade do diâmetro, né? Então, essa distância toda aqui, ó, do C até o V, é a distância do raio da esfera. Por que a gente precisa saber isso daqui? Porque o espelho ele vai convergir as imagens sempre em direção ao foco. E o foco é exatamente metade do raio. Ou seja, o foco sempre vai estar na metade da distância do centro da esfera até a pontinha do espelho. Essa pontinha do espelho que eu estou falando para vocês aqui é esse V e chama vértice. Esse alfa aqui é o ângulo de abertura do nosso espelho. É o quanto a gente cortou desse peteco. Tá, bolinha lá, a gente pegou um peteco de 30 graus, ou seja, assim, 60 graus, abriu mais. 120 graus, abriu mais ainda. 180 graus, cortou metade da esfera. 360 graus, 360 graus, é a esfera inteira. Aqui, do lado esquerdo aqui, a fórmula que eu comentei, né? Não é bem fórmula, mas é só lembrar essa relação, que o foco é sempre metade do raio, e o raio é a distância do vértice
até o centro de curvatura do nosso espelho esférico. Eu coloquei aqui, ó, muitos exercícios eles só vão representar um espelho convexo e côncavo. A representação é dada por esse risquinho que está aqui, ó. Vocês estão vendo esse risquinho bem aqui em cima, do côncavo e do convexo? Esse risquinho sempre fala onde é a parte de trás do espelho, ou seja, a parte que não reflete. Se a parte que não reflete está aqui, o nosso espelho, nesse caso, está para fora, ou seja, no espelho convexo. A parte que reflete está na borda maior da esfera, está por fora. Se o risquinho, nesse caso aqui, está para trás, então quer dizer que a borda maior é a parte que não reflete. A parte que reflete é a parte de dentro, é a parte interna do nosso espelho, do nosso espelho esférico. Muitas vezes aqui não vai ser representado curvinho, viu? Eles só vão colocar uma linha reta e essa risquinho. Colocou o risquinho, você tem que saber que o lado oposto é o lado que realmente tem o espelho. Eu comentei com vocês que a gente precisa entender como forma as imagens. E das primeiras aulas, a gente falou que a luz sempre se propaga em linha reta. Ou seja, se o meu dedo está aqui, ele está soltando raios de luz para todos os lados, mas sempre em linha reta. Inclusive os que estão chegando aqui na webcam do meu Note. Partindo disso, tem alguns desses raios que vão para todo lugar que são chamados raios notáveis. Por que raios notáveis? Porque eles dão o direcionamento para a gente de como a imagem vai se formar. Eles são nossos pontos de referência aqui na física ótica. O primeiro deles chama paralelo foco, foco paralelo. Eu falei paralelo foco, foco paralelo, por quê? Vocês lembram também que a luz, ela vai, se ela está saindo do lado direito aqui e está indo para o lado esquerdo, o trajeto dela é retilíneo. E se você simplesmente inverter o trajeto que ela está percorrendo, ela vai fazer o mesmo. Ou seja, aqui ó, vocês estão vendo que a luz, nesse primeiro caso aqui do espelho côncavo, à esquerda aqui, ó, a luz está saindo da parte de cima. Ela vem paralela, bate no espelho, vai para o foco e desce. Mas se a gente pegasse a luz aqui e fizesse o sentido contrário, ou seja, viesse oblíquo aqui, passasse pelo foco, batesse no espelho, ela ia sair paralelo. Ou seja, quando a luz vem paralela, ela sempre vai bater no espelho e ir em direção ao foco. E quando ela vem oblíqua e passa pelo foco, ela vai bater no espelho e vai sair paralelo. Ou seja, essa parte de cima e a parte de baixo, ó, é meio que a ordem dos tratores no altero viaduto, sabe? Passou pelo foco, bate no espelho, sai paralelo. O contrário é verdade. O raio de luz veio paralelo, bate no espelho, vai em direção ao foco. Lembrando que o foco é metade da distância do centro até o vértice. Deu para entender isso daqui, gente? Pedro, entendeu? Ah, deu para entender. Aqui no caso, pelo que eu entendi, toda vez que elas vão em reto, elas vão dar curva, e toda vez que ela vem em curva, vai sair reto. Não, ó, a luz ela não vai curva, ela só anda reto. Quando esse reto for paralelo a essa linhazinha aqui, ó, esse pontilhado aqui, ó, é o eixo principal. Sim. A gente cortou um pedaço do espelho, dessa bola toda de espelho, e ficou só com o tracejado preto. Imagina que a gente traça uma linha imaginária aqui, ó,
e chama de eixo principal, que é por onde passa o raio. Aí ficou metade da nossa linha preta para cima, metade da nossa linha preta para baixo. Esse aqui é o nosso ponto de referência. Quando vem um raio de luz paralelo a esse nosso eixo principal, ou seja, o que é paralelo? Está com o mesmo ângulo assim, ó. Tá vindo. Nosso eixo principal é a minha mão esquerda aqui, ó. Vem um ângulo, um raio de luz paralelo, ó, com o mesmo ângulo que o eixo principal, ele vai bater no espelho e vai voltar sempre em direção ao foco. E o contrário é verdade. Quando a luz passa pelo foco, ela vai bater no espelho e vai sair paralela. Deu para entender agora? Então, mas essa era a minha pergunta. Se ela vem paralela, ela vai sair reto. Se ela vem reto, vai ser paralelo. Isso. Mas isso acontece em ambos espelhos, né? Sim. De uma forma diferente, mas sim. O primeiro aqui a gente está olhando o espelho côncavo. No convexo é a mesma coisa, só que como a superfície que reflete está para fora, ó, o risquinho é a parte que não reflete. Então para dentro. Então a gente sabe que o espelho mesmo é essa borda maior. A luz vai bater no espelho e vai sair. Vai refletir. Mas a projeção do raio vai vir em direção ao foco. Ou seja, a luz, ela bate no espelho convergente e ela sai na direção do foco. Ou seja, essa projeção aqui, ó, ela vai sair na projeção da direção do foco. A projeção do raio de luz está aqui e ele está saindo nessa direção aqui, ó, nessa linha reta. É como se a gente traçasse um ponto entre o foco e onde bateu, e o raio de luz vai sair nessa reta que forma, assim. Ó. O foco seria. É que eu lembro disso, só que o foco seria tipo um objeto. Não, o foco, ele é uma região do espelho que vai. É um ponto de concentração, ó. Tá vendo aqui, ó, nessa imagem de baixo? Uhum, Tá vendo que tá vindo vários raios paralelos e o foco tá aqui e todos estão concentrando? O uhum. foco é uma parte do nosso eixo ali que é onde os raios concentram, é onde eles aglutinam, onde faz isso assim, ó. Os raios vêm, batem no espelho e fazem isso. Certo. Daí chama foco, porque é uma coisa que está sendo concentrada. Quando você está focando em estudar, você está só estudando, você está focado em estudar. Aqui, os raios de luz eles focam em um ponto. Esse ponto é representado pela letra F aqui, ó, que é essa areazinha onde os raios de luz se concentram. Daí o V é o vértice, né? Isso, Tá bom, tá? tá bom. O foco, o vértice sempre vai ser um pontinho, esse pontinho aqui, né? Isso. O vértice vai ser sempre a, a ponta do espelho. Por exemplo, a nosso eixo principal está aqui, aí o foco está na metade da distância, o vértice vai ser a pontinha do espelho aqui, ó. Tranquilo. Tranquilo? Qual outro raio notável que é muito importante para a gente? O raio centro-centro. Por que centro-centro? Porque quando um raio de luz ele passa pelo centro do espelho, ele vai bater no espelho e vai voltar para o centro. Ou seja, passou pelo centro, bate no centro, volta pelo centro. Isso vale tanto para o espelho côncavo aqui do nosso lado esquerdo, quanto pelo lado direito. O espelho convexo aqui do nosso lado direito, o raio de luz vem de fora, bate no espelho e volta na mesma direção do espelho ao centro.
E aqui dentro, ó, o raio vem, passa pelo centro, bate no espelho e volta em direção ao centro, tá? Aqui, ó, Peraí, isso daí pode? foi Ah, não, isso é dentro do côncavo, né? Então pode. Porque eu achei que o era que? convexo. Não, a próxima imagem. Essa daqui? Essa É, daqui, ó, qual espelho que é? E por quê? Me isso é um explica por côncavo. que que isso é espelho côncavo ou convexo, eu não sei qual que é. Isso é um côncavo. Por quê? Primeiro pelos tracejados e também por causa que o foco e o centro estão na parte curvada. O Lá dentro. traço quer dizer o que aqui, Pedro? Traço quer dizer que é a parte que não reflete. Exatamente. Aqui, ó, eu coloquei só essa imagem do... O nome aqui em cima tá errado, não é centro-centro, é vértice-vértice. Porque, ó, quando eu falei que o raio vem do... Ele passa pelo centro, bate no espelho, volta pelo centro. Aí eu falei também que o raio, se ele vem em paralelo, ele bate no espelho, vai para o foco. E o contrário é verdade. Se o raio vem pelo foco, bate no espelho, sai paralelo. Esse aqui é o raio chamado de vértice-vértice. Por quê? Ele vem, bate no vértice, ou seja, lá na pontinha, e sai com a mesma inclinação que ele veio. Ó, supõe que o ângulo entre o raio que ele está vindo, o raio incidente aqui, ó, é de 30 graus entre ele e nosso eixo principal. Ele vai sair aqui com outros que tem 30 graus também. Então, o raio centro-centro, o raio vértice-vértice, ele vem, bate no vértice e sai com o mesmo ângulo que ele veio. Suponha que aqui fosse um espelho convexo. Ele ia vir do lado esquerdo, bater aqui no vértice e ia sair com o mesmo, ia ser refletido com o mesmo ângulo que veio. Só para a gente retomar. Falta uns 8 minutinhos para a aula. Espelho convexo. Essa parte aqui eu vou fazer questão de ir bem devagar esse conteúdo agora, porque é uma das coisas que mais cai e eu quero que vocês entendam bem. Espelho convexo. A superfície que reflete está para fora, está na borda maior. Espelho côncavo. A superfície que reflete está para dentro. Esse conceito é muito importante. Como que isso é representado? É representado com esse tracinho. O tracinho vai sempre marcar a parte que não reflete, ou seja, a parte de trás do espelho. Se o tracinho está aqui para fora, está na borda maior, então a parte que realmente reflete está para dentro. Portanto, é um espelho côncavo. O contrário, qual que é? Se a marquinha está para dentro, a parte que reflete está para fora, está na borda maior. Portanto, é um espelho convexo. Uh, Pontos do espelho que são importantes para a gente saber. A gente vai. O espelho esférico ele vem de um corte, por assim dizer, de um espelho, um círculo esférico. O alfa, que está aqui, é o ângulo de abertura que a gente fez esse corte na esfera. Essa linha aqui, do centro da esfera até o nosso ponto mais distante do espelho, aqui, ó, na metade que divide, é o chamado eixo principal. O eixo principal aqui, a distância do centro ao vértice é a distância do raio da esfera.
O foco vai sempre estar na metade do raio. Se o raio da esfera é 10, nosso foco está a 5 centímetros do vértice. O foco, assim, é de extrema importância a gente saber onde ele está localizado e a distância dele. Aqui, dos raios notáveis, qual que a gente precisa saber, sim, não pode esquecer. Raio paralelo foco. Pode falar, Pedro. Professor, qual era aquele outro F mesmo? Qual outro F, Pedro? O F minúsculo. Aonde está vendo? Aqui do nosso lado Distan- esquerdo? a distância focal, era isso que eu queria lembrar. Isso. É a metade da distância do raio. Se eu te falar aqui, o diâmetro da esfera é de 20 centímetros. Qual que é o foco? Qual que é a distância do foco? A distância focal. O raio dividido por 2. E qual que é? Se o diâmetro é 20? Isso é 10. Peraí, não. O diâmetro é 20. Isso. É bem dividido por 2? Mas o que é diâmetro e o que é raio? Nossa, tô confundindo as coisas por aí. Diâmetro é a distância total da esfera. Ou seja, é a distância de um ponto ao outro total, assim. É como se é a distância desse V aqui do nosso vértice até o outro lado. É o maior comprimento dentro da esfera. Seria esse V todo aqui, ó. Isso é o diâmetro. Então O a metade raio é a seria 10. metade do diâmetro e o foco está a um quarto do diâmetro, que nem o Vitor Hugo disse. Entendeu, Pedro? Então seria. Peraí, se o diâmetro inteiro você disse que é 20, então o raio seria 10? Não, vê lá. Ó, o diâmetro é 20. É a distância toda da esfera. O foco é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 20, o nosso foco vai ser quanto? 10. Exatamente. E se o nosso raio é 10, quanto vai ser o foco? Quanto vai ser o foco? Vai ser 5? Isso. Eu falei especificamente do diâmetro, que os exercícios eles não vão dar o raio para você precisar olhar e falar, é assim. Eles podem dar o diâmetro, eles podem te dar o comprimento, a circunferência da esfera mesmo, aí você vai precisar lembrar da fórmula. Ele pode te dar a área, e a partir disso você tem que fazer a conta. Então ele vai brincar com essas relações entre uma coisa e outra, né? Aí sempre vão ficar atentos. Para ir finalizando aqui nossa aula de física, são os 3 raios importantes que a gente precisa lembrar. E na próxima aula eu vou falar para vocês por que precisa saber desses 3 raios. Paralelo foco, veio paralelo, bate no espelho, sai pelo foco, e o contrário é verdade. O centro, vem pelo centro, bate no espelho, volta pelo centro. E o vértice. Bate no vértice e vai sair com a mesma angulação com a qual bateu. Essa aula aqui, gente, eu acho que ficou, eu sei que ficou meio repetitiva, mas eu queria que essa parte do conceito assim fosse bem devagar mesmo, para não tropeçar nas próximas aulas, porque isso daqui é muito importante para a gente pensar as próximas aulas. Se ficar dúvida nisso daqui, nas próximas aulas vai ficar enroscado. É... Deixa eu sair aqui. Alguém ficou com alguma dúvida de alguma coisa?
Não.